Amém. Gabriel, eu vou para o céu. Então vamos. Senhor Deus maravilhoso Pai, Deus da nossa vida, aqui estamos, meu Pai, porque Tu nos convidou, Tu nos trouxe, Senhor, aqui, Senhor, e esses irmãos que estão do outro lado, online, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que os seus ouvidos foram, Senhor, estão atentos para ouvir, não porque eles querem, porque Jesus está permitindo ele ouvir, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer milagre. Pai querido, e eu creio, Senhor, que a mensagem, Senhor, Tu continuarás, Senhor, falando conosco. Eis o Teu servo, Senhor, que está incumbido para trazer mais, meu Pai, da parte de Ti, Senhor. Usai-o conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Que nada, Senhor, dele, mas de Ti, Senhor, seja transmitido à Tua casa, ao Teu povo. Ele é Teu, Senhor. Eu Te agradeço, em nome de Jesus por Ele. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez quero agradecer ao Senhor por este culto, por este dia, agradecer pelo convite do pastor, sempre fico feliz, honrado de estar com os irmãos, amém? Desde já, para não perdermos tempo, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 19 até o 23. João 1, 19 ao 23. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: Não. Tu és o profeta? Ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor. Amém? Pode se assentar. Eu vou repetir esse verso final, que é a ênfase do que nós vamos meditar hoje, que diz: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. A vida de João Batista, ela é muito importante para o Evangelho. A vida de João Batista, ela faz parte de um período transitório em que a antiga aliança passa a transitar a nova, em que a aliança da lei começa a transitar para a aliança da graça. Então, João Batista, ele está ali no meio dessa mudança de paradigma, ele está ali no meio preparando o caminho para a vinda de Jesus. E muitas vezes nós, quando vamos ler os evangelhos, nós passamos atropelado pela vida de João, nós passamos atropelado pela mensagem que João carregava. Mas nessa noite eu quero meditar com os irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre a vida de João Batista e tentar trazer verdades e reflexões para as nossas vidas. João Batista era filho de sacerdote, João Batista era filho de 2 idosos, João Batista era um milagre, porque na idade de Isabel, sua mãe, era impossível uma mulher ter um filho. Mas João Batista nasceu, cresceu, e dentro do ventre da mãe, ele já foi comissionado a uma missão. João Batista, a Bíblia diz que quando Maria vai encontrar Isabel, as duas estão grávidas, Isabel de João, Maria de Jesus. Elas se encontram e logo João Batista,
ali no ventre de sua mãe, é cheio do Espírito Santo de Deus. E esse menino cresce, e esse menino se desenvolve, e ele vai residir em um lugar em que nenhum de nós aqui escolheria morar. Muitas vezes o ser humano, ele procura segurança, ele procura estabilidade, ele procura coisas boas, ele procura ambientes bons, ele procura tudo que há de propício para viver, para se instalar. Mas João Batista não fez assim. João Batista não procurou a melhor cidade, João Batista não procurou a maior igreja, João Batista não procurou a melhor faculdade, João Batista não procurou a televisão, João Batista não procurou o Instagram, João Batista foi residir no deserto. E no deserto, meus irmãos, é quando a gente passa a refletir sobre nós, sobre aquilo que nós carregamos, sobre aquilo que nós somos. Porque com a correria da vida, com a correria da cidade, com tudo que nos cerca, muitas vezes a crise de identidade se instaura na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, porque nós não paramos para refletir o que nós fomos chamados, quem nos chamou, quem nos salvou e quem está conosco todos os dias. A verdade é que o povo de Israel, quando é cativo e é levado ao Egito, eles já não se viam mais como um povo, eles já não se viam mais como a identidade de um povo que tinha um Deus, mas eles se viam como escravos. O meio que você vive, a forma que você vive, pode condicionar a sua mente e te levar a uma visão de você mesmo distorcida, uma visão que não é a realidade do céu. E nessa noite o Senhor vem falar aos nossos corações para falar: pare, calma, respire, vamos refletir quem você é. E João, nessa passagem, fica muito claro que ele não tinha essa dificuldade de responder quem ele era, de responder qual era a sua missão, de responder qual era o caminho que ele deveria seguir. E um aspecto que facilitou isso foi onde João estava. João escolheu viver no deserto. Nós, como os cristãos, eu sou cristão, meus pais são cristãos desde que eu era criança, e sempre eu ouço que o deserto é algo ruim, sempre eu ouço que o deserto é uma fase ou é um meio que nós passamos ali, e que Deus vai dar a vitória, e que a terra prometida vai vir. Mas João Batista, ele tinha uma visão diferente. João Batista quis viver no deserto. Ele quis viver num local isolado. Ele quis se afastar da multidão, da religião, daquilo que era vivido nos dias dele. A Bíblia diz aqui que foram enviados homens de Jerusalém. Jerusalém era o epicentro da religião judaica. E João Batista, mesmo sendo filho de sacerdote, escolheu estar distante da onde as coisas estavam acontecendo. Ele decidiu se retirar para um lugar que não frutificava, para um lugar que era calor de dia, muito frio à noite. Ele decidiu se colocar nesse ambiente para cumprir um propósito. Muitas vezes nós somos conduzidos até o deserto, muitas vezes passamos por deserto. Mas o que o Senhor vem dizer no nosso coração e ao meu coração é que às vezes é necessário você se retirar para o deserto. Você ir para um local que ninguém te vê, que ninguém sabe que você está lá, que ninguém te enxerga. Porque é ali nesse deserto que você tira todas as muletas da vida, tira todas as muletas que você utiliza muitas vezes para
minimizar as suas dores, minimizar as suas frustrações. Muitas vezes, meu irmão, o problema não está no Netflix, o problema não está em comer, o problema não está em a gente se arrumar um pouco mais ou um pouco menos, o problema não está em viajar, o problema não está em comprar, o problema é quando nós tornamos isso remédio para as nossas dores e para as nossas frustrações. Quando nós passamos a assistir Netflix para esquecer os nossos problemas, quando passamos a comprar compulsivamente, a fim de que aquele vazio que está dentro de nós seja suprido, nós estamos tornando as coisas materiais e as coisas desse mundo o nosso Deus. Mas a que a Bíblia diz e que a vida de João Batista nos ensina é que para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, nós precisamos nos reservar e muitas vezes nos afastar daquilo que as pessoas normais, vamos dizer assim, têm vivido. E é isso que João fez. João decidiu morar num lugar ruim, João decidiu comer só 2 coisas a vida toda. João não tinha um cardápio infinito. João não ficava triste e ligava no iFood pedindo um McDonald's. João Batista não saía para jantar. João Batista decidiu comer gafanhotos e mel a vida toda. E quando nós lemos isso, nós devemos nos perguntar, por que ele fez isso? Porque ele não queria ter um apoio, ele não queria ter uma bengala. No dia hoje eu estou triste, vou abrir a geladeira, vou jantar, vou comer e eu vou me sentir bem. Mas não, ele não queria o conforto humano, ele queria estar na posição em que o Senhor o colocou. E muitas vezes, meu irmão, é necessário nós termos isso na nossa vida. Eu posso comprar, mas eu não compro. Eu posso ir, mas eu não vou. Por quê? Porque eu estou focado. Eu estou olhando para o propósito daquilo que o Senhor me designou. Isso se chama obstinação. É você se colocar, viver, se dedicar, se entregar, e nas palavras de Paulo ele diz, gastar e se deixar gastado por aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E aí você pode me dizer, Gabriel, eu não tenho nada no meu coração, o Senhor não tem me ministrado nada. O que eu posso dizer é que se isso é verdade, se isso está acontecendo, é porque você está longe do deserto. Você está longe de onde a voz de Deus está. E o que eu amo nesse verso, o que eu amo nessa passagem, é que ela diz que a voz do que clama no deserto. Existe alguém no deserto que clama e espera que eu e você se posicione no deserto, a fim de que nós sejamos a voz dele. Amém? Então, quando o Senhor está nos convidando para esse deserto, Ele não está nos convidando para a luta, batalhas que vão vir, que vão acontecer, mas Ele está nos convidando para uma conversa. Ele está nos convidando para uma reunião, na qual Ele vai nos dar a mensagem, e com essa mensagem, eu e você não seremos mais meras pessoas, mas seremos a voz dEle. Você já pensou em se tornar a voz de Deus? João não se via mais como uma pessoa. João não se via mais como um profeta. João não se via mais como um judeu. João não se via mais como um empresário de sucesso. João não se via mais como um advogado. João não se via mais como um estudante. João se via como a voz. E se tornar a voz, meu irmão, é mais difícil do que parece. Porque se tornar a voz é quando a minha pessoalidade vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, ao passo que eu sou apenas um som. Não tem mais imagem do Gabriel.
existe a voz, eu me tornei a voz de outra pessoa. E João Batista diz isso com outras palavras, dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando a minha pessoalidade vai diminuindo, eu vou me tornando uma voz. Ao passo que quando eu falo aqui, as pessoas não se ligam mais à minha imagem, elas se ligam àquilo que está saindo da minha boca. O que eu acho interessante é que na época de Jesus já existiam bustos de homens importantes. Só que ninguém fez uma imagem de Jesus. Ninguém foi lá e falou: vamos fazer, este homem está sendo relevante, vamos fazer uma imagem dele como de César. O próprio Judas teve que entregá-lo, porque ninguém conseguia identificá-lo fisicamente. Porque acredito eu que quando este homem falava, quando a palavra saía da boca de Jesus, meu irmão, as pessoas não se ligavam mais à imagem dele, mas a palavra entrava no coração, queimava, fazia morada e produzia frutos de salvação. E a Bíblia diz para nós sermos imagem dele. E a imagem de Cristo física é a que some. E o que sobra, Gabriel? Sobra a palavra, 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 palavra. E Pedro diz: para quem iremos nós? Não há outro que tenha a palavra que você tem. Só que nós queremos, irmãos, antes de trazer uma mensagem, nós queremos criar uma imagem. Nós acreditamos que a Haggai só pode ser relevante no reino dos céus se ela tiver condicionado, se ela tiver um telão de LED, se ela tiver as melhores cadeiras, se ela tiver influência na internet, se ela tiver um pastor descolado, um pastor bonito, um pastor isso, uma pastora aquilo, empresários de sucesso. Nós queremos construir uma imagem para falar: agora nós podemos falar, agora podemos ministrar o evangelho, porque o mundo irá nos ouvir. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não nos diz para construir imagens, a Bíblia não diz para nós construirmos impérios, para nos tornarmos relevantes e aí levar uma mensagem. Porque quando nós temos essa visão de que precisamos construir nossa vida, ter sucesso, para depois pregar o evangelho, nós estamos menosprezando o poder da palavra, o poder que contém no evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então o evangelho não precisa que eu seja um advogado bem-sucedido para que aquilo que eu fale ou professe sobre ele tenha efeitos. Mesmo eu sendo ninguém, mesmo ninguém me conhecendo, se eu dizer: Jesus salva, cura e liberta, Jesus morreu na cruz por mim e por você, irmãos, isso tem poder. Então o que o Senhor vem nos lembrar, o que o Senhor vem nos alertar, é: pare de querer construir uma imagem de você mesmo, pare de querer distorcer quem você é. Jesus não te chamou para ser estrela, Jesus não te chamou para ser destaque, Jesus te chamou para diminuir, para que a voz dele ecoe por meio da sua vida. Eu amo a vida de João Batista, que ele não era um pregador de agenda cheia. João Batista não viajava por toda a Galileia, por Jerusalém, pregando, não ia nas sinagogas, ele ficava no deserto, e multidões, meus irmãos, multidões iam encontrar, iam ouvir a mensagem que este homem estava pregando. E se você vê o espaço, você vê o caminho, você vai falar: meu, não é possível que esse monte de gente ia até o deserto para ouvir um homem dizer: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. João Batista não construiu um ministério pautado em milagres.
A Bíblia não fala que ele curou, a Bíblia não fala que desceu fogo do céu, a Bíblia não fala que ele falou em línguas, a Bíblia não fala que ele fez nenhum milagre. Elias fez cair fogo do céu, Moisés abriu o mar vermelho, Elias ressuscitou. Se você vê os profetas, meus irmãos, você vai ver milagres do começo ao fim. Mas ao falar de João Batista, Jesus disse: nascido de mulher. Nunca fez cair fogo do céu, nunca curou ninguém, mas nascido de mulher. Não há ninguém maior do que este. E eu paro e digo: por que, Senhor? E o que o Espírito ministra ao meu coração é que, porque João Batista foi fiel a mensagem que eu entreguei a ele, não era nem para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Ele não colocava um pouquinho de açúcar para mais pessoas aceitarem, nem ele mudava o formato para a igreja encher. Não. A mensagem, ele não mudava a mensagem para mostrar que sabia, ele trazia a mesma mensagem, e dentro daquilo, com fidelidade do que ele ouvia. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, as nossas vidas devem ser semeadas no deserto. E o deserto, meu irmão, é aquele lugar que ninguém quer estar. É o lugar que todo mundo foge. E o que eu tenho aprendido que esse lugar é difícil. E eu estou falando, meus irmãos, eu estou tentando traduzir o que eu quero dizer com deserto. Não é dificuldade financeira, não é dificuldade da vida. Deserto é aquele lugar que ninguém te vê. É o lugar que você fala assim: eu não sou ninguém. É o lugar que você fala assim: eu sou cheio de falhas. Você fala assim: não é possível nascer alguma coisa boa aqui. É o lugar de humilhação, de arrependimento, é o lugar de serviço, é o lugar de se colocar como servo, é o lugar de não desejar as concupiscências desse mundo, é o lugar de se ver, é o lugar deserto, é o lugar que nada tem de que você possa se apoiar. Nesse lugar, meu irmão, existe uma voz. E essa voz tem chamado vidas para que se tornem vozes. E nessa noite o convite do Senhor Jesus é: quem quer se tornar a minha voz? E Jesus diz assim: quem se torna minha voz não aparece. Quem se torna minha voz não é ninguém. Quem se torna minha voz não é reconhecido por este mundo. Jesus, eles vão te odiar porque eles me odiaram. Então, se o mundo te ama, meu irmão, algo não está certo, algo não está bom. Por quê? Porque eles odiaram o nosso Jesus. E a voz que clama no deserto, provavelmente, também será odiado. Mas de tudo isso parece que é tudo muito ruim, né? Mas no deserto você encontra uma voz que clama. Isso gritou no meu coração. Isso queimou no meu coração. Porque Deus, Ele é um fogo consumidor. Deus é um amor terrível. E quando eu ouvi e eu li isso, a minha mente, o meu coração foi para quando o Senhor, Deus, encontra o povo no deserto. E Ele disse: preparem, amanhã eu vou descer no monte.
E quando ele desce no monte, meus irmãos, a gente não vê arco-íris, a gente vê o monte tremendo, a gente vê pegando fogo, saindo fumaça e aquele ambiente que muitos temeram. Mas quando eu li essa passagem, o Espírito falou, ali é Deus falando, eu quero me relacionar com vocês. Eu amo você, eu quero que você suba este monte e tenha um relacionamento comigo. Nós olhamos aquela passagem e o povo temeu, quando na verdade, e isso você vê Moisés, enquanto o povo foge, não, nós morreremos, Moisés vai em direção, ele vê com outros olhos esse monte pegar fogo. E nessa noite o Senhor está falando, está tremendo, está chovendo, está balançando, mas sou eu clamando, vem ao meu encontro. Porque todos aqueles que sobem o monte, descem com uma mensagem. Porque Moisés sobe, fica lá 40 dias, sem comer, sem beber. E aí Deus fala assim, Moisés, está muito bom aqui, mas desce. Porque quem não sobe o monte, passa por dificuldade. Quem não sobe o monte, tem conflito de fé. Quem não sobe o monte, faz bezerro de ouro para si. Quem não sobe o monte, tem dúvida de quem eu sou. Desce lá e fala para eles quem eu sou. E Moisés desce com uma mensagem e dá ao povo. Então o privilégio, e eu encerro por aqui, o privilégio disso é estar com o Senhor. O privilégio de estar no deserto é que é só você e o Senhor. E só quem esteve com Ele, só com Ele, sabe o privilégio. Meus irmãos, é muito bom nós estarmos aqui. É muito bom nós nos reunirmos para adorá-lo. Mas estar com Ele. No Santo dos Santos só entrava um. No Santo dos Santos só entrava um. E aí ele entrava, a arca estava ali, e aí ele sacrificava, o fogo descia. É 1 metro quadrado, o Santo dos Santos é 1 metro quadrado, que não cabe sua mãe, sua esposa. É só você que entra lá. Então, é um privilégio ser a voz. É um privilégio escolher o deserto. Porque o tesouro que nós recebemos é o próprio Deus. Eu amo a tribo de Levi no Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz que as demais tribos, quando elas conquistavam alguma coisa, cada uma recebia uma parte. Mas o Senhor disse à tribo de Levi, não, vocês não. Vocês não terão parte nessa herança. E se o Senhor disser para você, não, meu irmão recebendo bênção, cara, e Deus fala assim, para você não. Aí você vai falar, não, Deus, como assim? Porque para você, eu sou a sua recompensa. E é isso que ele diz para a tribo de Levi, ele diz, eu sou a recompensa de vocês. E para finalizar, eu quero que todos entendam que a partir daí, deste lugar, a mensagem que nós carregamos é maior do que nós mesmos. Quando você vai ao Senhor, você recebe essa mensagem, aquilo se torna mais importante do que tudo na sua vida. Paulo teve um encontro, uma mensagem, e ele começou a dizer,
Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Os discípulos morreram por causa de uma mensagem. Muitos homens, Lutero e outros da Reforma, depois de Lutero, morreram por causa de uma mensagem. Aquilo que o Senhor entregou a você, aquela mensagem, seja simples, de amor, seja de comunhão, aquilo que o Senhor entregou e plantou no meu e no seu coração, eu digo que essa mensagem é o valor, essa mensagem é mais preciosa do que a sua própria vida. Entregue ela, viva ela, ainda que você tenha que abrir mão da sua saúde, do seu bem-estar, da sua segurança. Por quê? Porque é necessário que aqueles que não estão no deserto, aqueles que não têm a mensagem que você recebeu, ouçam o que o Senhor tem dito ao mundo, às pessoas, quanto à sua vinda. Então saia daqui nessa noite rico com a mensagem do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, e tenha ela como mais valiosa, mais preciosa do que a sua própria vida. Então, quando levantamos as nossas mãos aqui e adoramos, quando glorificamos o nome do Senhor, quando pregamos no trabalho, quando pregamos no ônibus, quando pregamos a qualquer lugar que nós fomos, nós estamos declarando ao Senhor: a mensagem que eu recebi é mais preciosa do que a minha própria vida. Essa é a mensagem, essa é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus, obrigado por nos lembrar de quão preciosa é a mensagem que carregamos, Jesus. Obrigado por nos lembrar que o ambiente não nos deixa tímido quanto à sua presença, Jesus. Obrigado por nos lembrar que até no deserto, ó Pai, se sua presença estiver conosco, a vida, a alegria, a gozo, Senhor. Jesus, que haja em nós, Pai, o sentimento, ó Pai, o Espírito, que também houve em João Batista, Senhor, que não tinha a vida, ó Pai, como preciosa, que não se apegava às coisas desse mundo, Jesus, que tinha um coração, como a Bíblia e Hebreus nos ensina, de um peregrino, de alguém que só está de passagem por essa vida. Nos ensina a administrar, Senhor, os nossos bens, nos ensina a administrar, Pai, o nosso lazer, nos ensina a administrar os nossos relacionamentos, para que nada disso, Senhor, tome o lugar da Tua palavra, nada disso tome o lugar da Tua presença, nada disso tome o lugar, Senhor, que deve ser e é reservado a Ti. Planta em nós essa mensagem, planta em nós, Senhor, essa fé, para que possamos seguir firmes, abundantes e constantes, Senhor, na caminhada que o Senhor tem proposto aos nossos corações, Pai. Ajuda-nos a entregarmos tudo, ajuda-nos a vivermos por Ti e para Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas tensões, nas nossas batalhas, e que todo conflito nessa noite de identidade, ó Pai. Se alguém aqui não sabe quem é, se alguém aqui não sabe para que foi chamado, se alguém aqui, Jesus, não carrega uma mensagem, que o deserto seja uma porta aberta para ela, e que lá eu creio e eu sei que ela encontrará a voz,
e a voz que ecoa em nosso coração, e a voz que queimou no coração dos discípulos a caminhos de Emaús. Esta voz trará identidade, trará mensagem, trará missão para as nossas vidas e para a nossa casa e para a nossa família. Jesus, ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a cumprirmos os propósitos. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente seus amigos. Porque seus amigos te obedecem. Seus amigos ouvem a tua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não nos deixe confundidos, Senhor, por vozes estranhas que não são tuas, mas que os nossos ouvidos, que os comichões saiam, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para ouvirmos a voz do bom pastor. É o que nós te pedimos, meu Jesus, e te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos por tão bondosa palavra aos nossos corações, de sabermos de quem nós somos em Ti, de quem nós fomos feitos em Ti, do que nós recebemos em Ti. Obrigado por nos lembrar que por Ti fomos feitos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que carregam uma identidade e uma nacionalidade advinda do reino dos céus. Gratos somos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, grupo de louvor. Terminar esse culto louvando, dizendo que a tempestade é Ele, chuva forte é Ele, vento forte é Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Não está ouvindo Deus, irmão? Há um convite para o deserto nessa noite, amém?